Lendo aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo de número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém, irmãos? Podemos se aceitar em nome de Jesus? Glórias a Deus. Os irmãos sentados mesmo. Vou fazer uma breve oração. Os irmãos nos acompanham, intercedam por nós em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, estamos aqui, meu Deus, diante da Tua santa e poderosa palavra. Assim como o Senhor, meu Deus, já falou conosco desde o início do culto, continua falando conosco, ó Pai. Que o Senhor venha tomar direção de tudo e de todas as coisas, que toda palavra que sair dos nossos lábios, da nossa boca, não venha ser de nós mesmos, mas ser guiado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus. Fique conosco e fala com cada coração nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Irmãos, eu estou bebendo água direto, minha garganta está um pouco ruim. Mas que Deus possa nos ajudar. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito forte, tremenda, a qual Deus, Ele colocará no meu coração. Sabemos que quem está falando aqui é o profeta Jeremias, este que o Senhor escolhera. O profeta Jeremias, o seu pai, ele era sacerdote, e comumente poderia ser que ele viesse a exercer o chamado do seu pai, o ofício que o seu pai tinha, que era ser sacerdote. Porém, Deus, ele achou por bem de mudar isso e chamar Jeremias para ser um profeta, diferente do trabalho do seu pai, diferente do ofício do seu pai, que ele pegava do povo e levava para Deus. E o Senhor escolhera por bem fazer do profeta Jeremias o seu mensageiro. Então ele recebia de Deus e transmitia para o povo, porque Deus, ele tem um controle de tudo e de todas as coisas, e aquilo que lhe aprove fazer, aquilo que lhe cabe fazer e que Ele quer fazer, assim é feito. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Quem está por cima está sobre os que estão por baixo, e Ele faz como quer, na hora que quer, da maneira que quer. E a Bíblia diz que quando o Senhor escolhe Jeremias e levanta ele, foi desde o ventre, conforme Jeremias capítulo 1, que o Senhor disse: te escolhi desde o ventre, as nações eu te dei por profeta, sai. Então assim Deus fez, e era árduo esse exercício, era árduo o chamado que Deus tinha na vida de Jeremias. Mas quando Deus, Ele se responsabiliza, quando Ele chama alguém, Ele se responsabiliza, Ele garante, glórias a Deus, tudo para este moço. Então Deus agora Ele levanta este profeta para profetizar para o povo. O povo, ele tinha deixado os caminhos do Senhor, deixado de buscar a Deus, de servir ao Senhor, e andava conforme os seus caminhos e o propósito dos seus corações, e se voltavam a adorar a outros deuses. Desde sempre, dos 10 mandamentos, estava ali
que não adorarás outros deuses além do Senhor, nem que está em cima no céu, nem embaixo da terra. Porque até mesmo o Senhor estava querendo fazer o bem para o seu povo. Porque tem deuses que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem mãos mas não apalpa, tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, mas o Senhor era aquele que tem tudo isso. Então Deus, Ele sabia do que Ele estava fazendo, mas também estava desagradando aos olhos do Senhor o que o povo estava fazendo. Então Deus, Ele queria falar com o povo. Levanta agora Jeremias, e Deus tem as suas maneiras de falar com o seu povo. Conforme Ele falou com Jeremias e também com Ezequiel, Ele usou algumas ilustrações, melhor dizendo, simbologia, para falar com o povo, para que até mesmo Jeremias tivesse um entendimento do que Deus estava querendo dizer. E não somente ele, para ele transmitir, mas que o povo viesse dar ouvido e entender, compreender, não tiver dúvida alguma do que o Senhor estava dizendo. E uma das coisas que Deus, Ele usou como simbologia, foi um cinto de linho. Ele falou: Jeremias, compra um cinto de linho. Glórias a Deus, vai lá e compra, e coloque sobre os seus lombos. Glórias a Deus, mas não coloque na água. Ele foi, comprou, fez conforme tudo quanto o Senhor havia dito, e deu a palavra do Senhor a segunda vez para Jeremias: agora pega esse cinto, vai lá no Eufrates e esconde lá, em terra, esconde esse cinto lá. Então Jeremias, ele fez conforme a palavra do Senhor, e ele escondeu. E a Bíblia diz que passados alguns dias, o Senhor vai e fala: agora vai lá e desenterra o cinto. Ele vai e desenterra aquele cinto. E quando ele pega, ele olha para o cinto e fala: não dá mais para nada, está apodrecido. O que mais, Jeremias? Não presta para nada. Ele falou: Jeremias, assim é o meu povo. Eles têm andado segundo conforme os seus corações, fazendo as suas vontades, adorando outros deuses, e deixou a mim, o Senhor, pelo que eu tenho me desagradado deles. Então este cinto representa, simboliza a casa de Israel, a casa de Judá, o reino do sul. Então ele estava falando aqui, ó, isso aqui representa o meu povo. Tem outra simbologia, a qual no capítulo 18 ele diz: desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E ele desceu conforme a palavra do Senhor. Chegando lá, eis que o oleiro estava fazendo a sua obra, o seu vaso, e eis que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou fazer daquele barro outro vaso, conforme lhe aprove aos seus olhos fazer. E também o Senhor diz: isso também é a casa de Israel. Então tudo isso ele trazia como simbologia, para que Jeremias entendesse, e o povo também: não podereis fazer da casa de Israel como fez esse oleiro, fazer um vaso novo conforme agrada a mim. Também teve outra simbologia, a qual Deus usou agora o profeta Ezequiel. 12 dias foram aqui para 12 meses, que nós ouvimos os ministros da casa do Senhor. Ele diz: o Senhor me levou em espírito, pegou pela mão, me levou em espírito, e colocou eu no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, não sequíssimos, e disse: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Ele olhando a situação, porque não estava somente seco, mas sequíssimo, e ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Primeira simbologia que foi dito aqui foi uma palavra dura, uma palavra de repreensão. Segunda coisa, que Deus poderia transformar a vida de todo aquele povo, a maneira de ser, fazer deles uma pessoa nova, um vaso novo. E agora a terceira, restituição. É difícil transmitir essa palavra, também como é difícil ouvir essa palavra, mas Deus, Ele tem os seus propósitos em tudo isto, porque diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele estava dando um discurso duro, o povo disse: dura esse discurso, quem pode ouvir? E eles começaram a sair, mas ficando discípulos, ele disse: quereis vocês ir com ele? Ele falou: não, para onde eu irei, se só tu tens palavra
é difícil para transmitir, é difícil também para ouvir. Mas Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E Ele tem o seu propósito mesmo sendo duro. Mesmo sendo aquilo que vocês estão fazendo, como Abel disse, qual é o exemplo que está dando? Não está dando. É o próprio Deus falando: olha, eu estou contemplando os seus corações, os seus caminhos. Eu estou falando isso porque eu amo os que me amam. Eu amo aqueles que se encontram nos meus caminhos. E quando eu corrijo, é porque eu amo. A palavra do Senhor está vindo nas nossas vidas hoje, e para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos fazer com que Deus faça de nós faz novo, restitui e restaura a nossa vida, porque Deus, Ele é fiel. O Senhor falou por simbologia e deu exemplo para Jeremias e também para Ezequiel. E a palavra que nós acabamos de mencionar aqui, porque eu não posso chegar no texto sem falar do contexto. O pecado estava tão arraigado no coração do povo, que, como o Senhor diz aqui no versículo de 12 do capítulo 16: e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para mim não dar ouvidos a mim. E no capítulo 17, ele diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Deus mais uma vez falou do seu coração. No versículo de número, glórias a Deus, 9 do capítulo 17, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um conforme o seu proceder, conforme o fruto das suas ações. Então Deus bem sabia o que ele estava dizendo. E quando chega no versículo, glórias a Deus, de número 5, ele diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mais uma vez o Senhor falando do coração. Ele olha para isso, olha, porque ele disse para Samuel: escolhi um segundo o meu coração. Então ele sabia o que ele estava dizendo. E aqui ele tirou a responsabilidade e falou assim: eu vou tratar individual com cada um. Maldito é o homem. E ele diz, depois disso, ele deu também um exemplo, uma simbologia. E ele falou: porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele falou do homem e deu o exemplo da tamangueira. A tamangueira é um arbusto, é uma árvore robusta, que tem muitas qualidades. Uma delas é resistente. Não importa a temperatura, não importa se está frio, se está calor, como é que está, ela é forte, ela é resistente, ela é robusta. Para os irmãos terem ideia, se colocar fogo nela rápido, ela cresce semente e ainda dá fruto. Então como pode ser que o Senhor estava falando que maldito o homem que confia no homem faz da carne o seu braço direito? Sabe por quê? Porque esse arbusto, ele é um arbusto solitário. Ele, apesar de ter todas essas qualidades, ele vive no deserto, nas áreas secas do deserto, é inabitável. Por quê? O que quer dizer isso? O que o Senhor estava querendo dizer é para todo aquele que acha que não depende de Deus para nada. É todo aquele que acha que com a força do seu braço ele pode fazer tudo. Só porque tem um grau elevado na sua vida, acha que não precisa de ninguém. Mas o Senhor diz aqui na sua palavra: está seco, está seco, está seco. Mas o Senhor, Ele quer mudar isso na nossa vida, porque Ele é o rio de águas vivas. Ele quer mudar toda essa trajetória e nos tirar do deserto. Pode simbolizar aqueles
não é para você exatamente não confiar no seu irmão, mas confiar na força do seu próprio braço em você mesmo. Porque tem muitos que falam, como disse o pastor Eber no dia de ontem, esse aqui é o meu Deus, e acha que não depende de Deus, acha que ele pode sozinho vencer as coisas, glórias a Deus, que vem sobre nós, sobre nossas vidas. E ele se esquece, como foi louvado aqui pela igreja e pelo nosso irmão Maico, que o Senhor quer ser o nosso gerador particular. Porque quem pensa assim, quando acabar suas forças, o seu recurso, tudo aquilo que ele tem, como que ele vai ver? Mas aquele que tem Deus como seu gerador particular, pode acabar suas forças, pode acabar seu dinheiro, mas Deus vai ser aquele que vai te sustentar e não vai deixar você perecer, porque Ele é o nosso sustento. É isso que Ele quer que nós venhamos fazer. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. E Ele diz aqui, com isso, na sua palavra, que dependemos uns dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim, e nós dependemos de Deus. Tem umas pessoas que vivem assim, acha que ele consigo próprio pode chegar em muitos lugares, mas tem muitos lugares que não, que precisa de alguém, precisa de uma ajuda. Eu estou falando aqui agora de ter uma particularidade com o seu irmão, porque a Bíblia diz que havia uma mulher chamada Noemi, que ela pegou e saiu de Belém, da sua terra, e ele foi para a terra de Moabe, porque havia fome, então eles foram para lá. E quando chegou lá com seu marido, Elimeleque, e Malom e Quilom, seus 2 filhos, a Bíblia diz que ele morreu, ficando Noemi e seus filhos, mas também os seus filhos casaram ali naquele lugar e também veio a perecer. Noemi, ela saiu cheia, como ela disse no versículo, cheia eu parti. Noemi, ela disse, ela foi com seu marido, com seus 2 filhos, mas agora Noemi estava somente com as suas noras. Uma mulher, glórias a Deus, que ela não queria incomodar suas noras, e ela disse assim para as suas noras: filhas minhas, volte para as vossas terras, para a casa de seus pais, que prove a Deus abençoar suas vidas novamente, mas deixa eu aqui sozinha, deixa eu aqui solitária, segue os seus caminhos. E a Bíblia diz que elas começaram a insistir: não deixa, não fala para nós ir, nós queremos ficar com você. Ela falou: não pode ir. Orfa, que era uma das suas noras, foi embora, mas Ruth não. Ruth, ela falou assim: não insista para que eu vá e te deixe. Por quê? E te deixe sozinha aqui, porque aonde você for, eu vou. Aonde pousares à noite, ali eu também vou pousar. A partir de hoje eu aceito ser Deus. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei eu. Assim é Deus falando para com as nossas vidas. Porque se andarmos sozinhos, nós vamos, glórias a Deus, quebrar a cara muitas das vezes. Se nós confiar nas nossas forças, dos nossos braços, e apartar o nosso coração de Deus, podemos lá na frente ver que precisamos de alguém. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, muitas coisas têm acontecido, nada, glórias a Deus, tem resolvido na minha e na sua vida. Quem sabe é o próprio Deus falando assim: olha, eu quero estar com você, como Ruth ela fez. Eu vou com você aonde você ir. Quando você deitar à noite naquela cama, que as suas lágrimas descer no seu rosto, ali eu estarei para consolar a sua vida, para te dar força, para te abraçar, para dizer para você: não desista, sou contigo, eu vou mudar o quadro da situação. Deus, Ele está falando com alguém aqui. Quem sabe Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele precisa operar na tua vida. Ele precisa entrar dentro do teu coração e mudar todas as coisas, porque você está precisando, e Ele tem
sua vida. Depois disso, o Senhor diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança ele é o Senhor. Bendito, feliz, alvo de bênção, alvo, glórias a Deus, para que o Senhor possa abençoar. A Bíblia do Senhor diz aqui: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeiro. Ele não receia quando ele vê o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de seca não se afadiga e nem deixa de dar os seus frutos. Porque temos que ser como essa árvore, para estender a raiz até o ribeiro. Há uma ligação aqui, há um sustento aqui. Pode vir o calor, você vai estar com a sua raiz nas águas. A Bíblia diz, vou pedir para o sonoplasta colocar aqui, Mateus, capítulo de número 7, é João melhor dizendo, capítulo de número 7 e o versículo de número 37, que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos nele, ele tudo vai fazer na nossa vida. A confiança é a lealdade. Eu posso falar aqui de confiança. Tem muitos que falam, ou até mesmo você já disse, se perder a minha confiança não tem mais. Eu dei essa confiança, se perder não tem mais. Eu confiei àquela pessoa um segredo, e aquela pessoa, ela me traiu a confiança, não tem mais. Ou até mesmo conjugal, aquela pessoa me traiu, não tem mais jeito, eu não tenho oportunidade. Mas aqui o Senhor diz que bem-aventurado é aquele que confia em Deus. Então, mediante a isso, glórias a Deus, qual foi a vez que você passou por essa situação com Deus? Qual foi o dia que no nosso particular, quando dobramos o nosso joelho e colocamos diante dele a nossa necessidade e contamos segredos para o Senhor, ele traiu a minha e a sua confiança? Qual foi o dia que ele, glórias a Deus, fez o chamado na minha e na sua vida e deixou nós haver navios? Isso não quer dizer que nós não vamos passar pelo deserto, mas tem uma diferença. Quando chegar de dia, a nuvem do Senhor vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando chegar a noite, a coluna de fogo vai estar para aquecer a minha vida e a sua vida. E quando faltar as vestes, o Senhor vai fazer a veste crescer no nosso corpo, a sandália, porque Ele é a nossa provisão. Ele está dizendo nesta noite para mim, para a tua vida: pode confiar em mim, que eu não vou te trair. Pode confiar em mim, porque você vai ser abençoado. Conta comigo, porque eu sou o Senhor que te guarda. Isso nós nunca vamos poder falar de Deus, porque quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Pode confiar em mim, pode contar comigo, pode dobrar o teu joelho, conversar a mim, falar comigo, porque eu não vou te trair, eu sou com você, eu vou te ajudar, nós vamos conseguir, porque eu pego pela tua mão, e o Senhor vai te levar aonde Ele tem planejado
nossa provisão. Ele é a tua provisão se você quiser. Ele é a tua provisão. Ele é a nossa provisão. Não estamos livres de passar por nada. Eu novo convertido, entreguei a minha vida ao Senhor. Já tinha saído de uma situação, eu não, mas Deus, Ele me arrancou e me trouxe para a sua presença e falou que ia fazer uma grande obra na minha vida. Preparou o lugar, preparou tudo. Eu servindo ao Senhor, novo convertido. E sabemos que o novo convertido pode vir as batalhas, as pelejas. Você está ali, só olha para o alvo que é Jesus. Porque passamos por muita peleja. E uma delas, nós, ali na Zona Sul, no Pedreira, morava dentro de uma casa, um barraco mesmo, de madeira. Dos dois que tinha, um era o da minha casa. Glórias a Deus. E toda vez que chovia, irmãos, que dava essa chuva, a água entrava por dentro da minha casa e molhava tudo. Se comprava algum móvel, estragava. Muitas das vezes, final de ano, com a ceia no fogo, no forno, aquela chuva. E minha mãe, toda vez que começava a chover, se ela estivesse comendo, se alimentando, ela parava na hora. Quando começava já a escurecer, que a gente olhava e falava assim, vai chover, a gente já levantava as coisas para os lugares altos que tinha lá, porque a gente sabia que a chance de entrar água ali naquele lugar era muito grande. E por muitas vezes aconteceu isso. E um belo dia, e quando isso acontecia, chovendo muito, nós ficávamos ali na janela olhando e falando assim, nossa, já está o rio, já está, sai, enchendo, vai sair, em nome de Jesus. O rio estava enchendo, e a gente já sabia até a medida, tá ali, calma, vamos ver ainda. Passou de tal lugar, a gente já começa a levantar mais coisas. E assim era na nossa vida. Sem contar, irmãos, que o meu pai era alcoólatra. Ele chegava na minha casa, ele não queria saber o que estava em cima da mesa. Ele só... E tudo ia para o chão. Meu irmão não conversava com a minha irmã. Era uma desunião terrível naquele lugar. E nesse dia, eu fiquei na janela, e o muro aqui, e a água vinha e batia, e corria, e fazia uma curva. E naquele dia eu olhei para a brecha da parede. Foi, e começou a sair água das brechas. Falei, não. Aí o muro fez assim, eu falei, não. Fez assim, eu falei, não. Fez assim, eu falei, não. Quando foi, eu não. A água foi, derrubou o muro. Quando eu saí correndo aqui para ir fechar a porta, para ir colocar alguma coisa lá na sala, a porta veio e abriu com tudo, porque a força da água é muito grande. Aí a água invadiu toda a minha casa, a minha mãe idosa já chorando, a minha irmã também. Nós colocamos, eu e meu sobrinho, colocamos ela assim, em cima do muro, e elas ali chorando. E eu parei, não dava para fazer mais nada, a geladeira boiando, a água batendo aqui, e eu olhando para aquela situação, as lágrimas já corriam do meu rosto. Mas quando eu olhava para minha mãe, Senhor, me ajuda, como é que vai ser agora? Não tem mais o que fazer. Mas é aí que Deus, Ele muda a situação, porque é aí que nós temos que se mostrar firme e falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu te sirvo até o fim, vai até o fim, porque mesmo na peleja, Deus, Ele vai honrar a tua vida, porque Ele é fiel. Porque o Senhor, Ele é fiel. E aí, irmãos, eu não falei nada para o pastor. Comunicar aos santos a vossa necessidade. Mas chegou até ele. E eu estava com o meu dízimo lá. Eu fui e entreguei. Eles falaram assim, peraí, está acontecendo tudo isso na sua casa e você não fala nada, e ainda vem fazer isso? Eu falei assim, olha, independente do que venha passar na minha e na sua vida, a gente tem que exercer o nosso chamado e manter na posição. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é que providencia a minha vida e a sua vida, aquilo que nós necessitamos. Eu não estou falando aqui nada para me engrandecer, não é
mora junto a ribeiro de águas. O nosso sustento e o nosso gerador, Ele é Deus. Ele não está falando aqui que nós não vamos passar por problemas, provações, desertos, vales, por dificuldades, por luta. Ele não está falando isso. Mas o que ele está falando aqui? Que todavia nós vamos ser alimentados por Ele. Isso é diferente da palavra que nós acabamos de ler. Maldito o homem que confia em si mesmo. A nossa confiança vai estar nele. É isso que Deus Ele quer fazer para com a minha vida e com a sua vida. Mas acabou aí, irmãos? Não acabou não. Meu pastor falou assim: olha, nós vamos resolver isso. E eles não quis falar nada, porque nós éramos bem tímidos, não gostava de expor nada, de falar nada. E eles, junto com os obreiros, começaram a expor para alguns irmãos ali. Ele falou assim: pastor, está aqui, ó. Olha o que eu posso ajudar, está aqui. O outro trouxe um freezer e falou: pastor, esse freezer aqui, ó, pode vender e abençoar a vida do irmão. Aí foi fazendo daqui, fazendo dali. O que foi dito aqui no culto? Que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sozinho nós nada poderemos fazer. Nós não vamos a lugar nenhum, porque tem situações que Deus cria. Você não vai mendigar, não é isso. Mas Deus, Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós temos que somente agradecer e dar glória, porque Ele é fiel. Meu primo veio lá de Calcaia do Alto, e ele disse assim: ó, pode escolher todas as janelas e todas as portas. O meu amigo Tiago, o pai dele é pastor, o pastor Ailton, ele falou assim: ó, a instalação da sua casa pode deixar por minha conta. Irmãos, quando pensa que não, meu pastor foi lá, levantou aquela construção e ergueu aquela casa. Não foi mais de baixo, mas ele levantou o patamar e construiu a casa. Quando eu olhei pela janela, está ali uma moça, assim, olhando para a casa, assim, de frente com ela, coçando a cabeça, olhando, é aquilo. Antes talvez ela esteja falando, era um barraquinho, passei aqui em sigela de madeira, olha como que dá tão rápido. O que aconteceu? O que aconteceu? Muita gente vai olhar para você desse jeito, eles não vão acreditar, mas é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, porque Deus, Ele faz assim, para que o nome dEle venha a ser glorificado, para que o nome dEle venha a ser exaltado. A honra é dEle, a glória é dEle, a exaltação é dEle. Ele não deixa os seus desamparados nunca, porque Ele sustenta a minha e a sua vida. Ainda que seja um dentro da sua casa, ele se propõe a buscar a Deus, Deus muda o quadro da situação. Deus, Ele muda o quadro da situação. E sua casa como era? Já não havia mais, o meu pai já não pegava mais a mesa e jogava no chão, não. As confusões, as brigas, as contendas, já não tinha mais, já foi amizade com todo mundo. Deus mudou o quadro da situação. Eu não sei como está na tua casa, no teu lar, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele pode mudar o quadro da situação, porque aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não pode, Ele pode. Coloca nas mãos dEle, porque Deus, Ele é fiel e pode fazer. É o coração voltado para Deus, é o coração voltado completamente para o Senhor, porque Ele zela da nossa vida. Se o adversário estiver planejando algo contra a nossa vida, para querer ceifar a nossa vida, também Ele não deixa. Quantas vezes eu subi para o monte sozinho, e quando eu descia, parecia que tem gente me olhando, tem alguém me observando, as coisas estão acontecendo e eu andando, falando com Deus, e Ele falando: ninguém te toca, ninguém te guarda, ninguém te faz nada por você. Quando foi um belo dia, o Deus usou uma irmã e falou assim: olha, eu abro a sepultura e coloco dentro, mas em você ninguém toca. É assim que Deus faz com a menina dos seus olhos. Eu e você vai estar guardado, eu e você vai estar protegido. Ninguém vai tocar a nós, porque somos propriedade de Deus, porque entregamos a nossa vida ao Senhor e Ele cuida da nossa vida.
Ele cuida. O Senhor, Ele cuida. Porque o Senhor, Ele diz que estende a sua raiz, há árvores que estende a sua raiz para o ribeiro. É para ter sustentação. A raiz na palavra de Deus. O que quer dizer para o homem e a mulher? Se aprofundar aqui, na sua palavra. É isso que vai trazer sustentação para a minha vida e para a sua vida. Porque aqui o Senhor vai nos guiar, vai nos direcionar. A cada dia, glórias a Deus, a buscar a Deus. Porque quando fala das raízes que se estende até o ribeiro, fala de sustento. E quando fala de profundidade, é buscar a Deus, buscar a conhecer ao Senhor. Porque diz a palavra do Senhor que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então é para se aprofundar na palavra do Senhor, a ter intimidade com Deus. Porque assim Deus, Ele vai fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Você pode passar pelo que for, mas Deus vai estar ali com você. É diferente do arbusto, que ele vive sozinho, no deserto. E ali é um lugar, glórias a Deus, onde esse arbusto fica, é um lugar seco do deserto, inabitável. Ninguém quer ficar ali. Ninguém quer, glórias a Deus, ficar junto com aquele arbusto. Por isso que, apesar da sua força, da sua qualidade, ele acha que não precisa de ninguém, fica solitário. Mas Deus vai preparar pessoas para andar com você, para ficar com você. Quando você estende a sua vida, glórias a Deus, ao altar do Senhor, Ele vela para cuidar de você. Pode vir a chuva, pode vir a seca, pode ser um sol escaldante, mas Deus, Ele vai estar guardando você, protegendo você, porque Ele é fiel. Porque o Senhor, Ele é fiel. Desde já, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade. Irmãos, mediante essa palavra, gostaria de saber de você, que entrou aqui por dentro dessas portas, que gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador. Desde já eu confesso que eu e você somos privilegiados. Dos que já são, permaneçam firmes. Os que ainda não são, têm a oportunidade aqui agora. E somos privilegiados. Por quê? Vai dar certinho com o meu tempo. Eu trabalho de motorista de aplicativo. E uma pessoa chamou ali pelo aplicativo, eu cheguei lá. Ela chamou pelos dois. Vou fazer propaganda aqui. As duas operadoras de aplicativo. Você sabe o que é? Quando eu cheguei lá, ela estava sentada, fumando na escada. E eu falei o nome, eu acho que ela não entendeu. Eu falei inglês, e falou assim, não, deve ser outra pessoa. E era ela. Talvez ela cancelou a corrida, não queria, ficou com vergonha. E eu fiquei ali. Aí ela falou bem alto, eu tenho que ir lá para Santa Catarina. Eu falei, moça, o endereço é para lá. Falou, não é não. Você está pelo qual? Tá demorando aqui, ó. Tá falando que é 8 minutos para chegar. Eu falei assim, não sei, mas tá falando que é inglês, não é? É. Você vai para tal lugar? É. Eu falei, não, tá aqui. Mas eu cancelei. Eu falei assim, mas tá aqui. Eu não sei. Tá aqui. Ela falou assim, ó, vai demorar o outro. Você me leva? Eu falei, te levo. Vamos lá. Ela entrou dentro, foi conversando comigo. Ela falou, um baião de 2 aí. Vou levar pra minha amiga. É bom, hein? Legal. Ela falou assim, mas ela tá no hospital. Eu falei, desculpa, sinto muito. Aí ela falou assim, não, mas ela tá desenganada dos médicos. Os médicos falaram que não tem mais jeito. Desenganou. Que eu poderia levar o baião de 2. Eu falei pra eles, tem bacon, tem tudo. Ela falou, não, pode trazer, porque não tem o que fazer não. E ali, eu fiquei no meu coração, e agora?
eu vou falar para ela que eu posso ir lá ou não, eu posso ir lá ou não. E ela é bem bacana e eu não falei. Fui embora para minha casa. Passa um dia, passa outro, mas eu não esqueci daquela mulher. Eu não esqueci daquela mulher, eu não esqueci daquela mulher, eu não esqueci daquela mulher. Quando foi por esses dias, eu falei, eu vou lá. Fui lá aqui na casa dela. Falei assim, eu gostaria de visitar a sua amiga que está lá. Eu queria fazer uma oração por ela. Eu fui lá, mas ela não estava. Seu filho estava. Ela falou, minha mãe não está. Eu falei, eu queria visitar uma moça assim. Ela falou, se a vizinha lá, fala com ela. Eu fui lá, ela falou, não, pode ir lá. Irmão, se ela tinha cancelado ou não, não sei. Mas de uma coisa eu sei, Deus queria alguma coisa com aquela mulher. Por quê? E eu falei no meu coração, Senhor, mas se eu for lá e o Senhor não curar, a gente já pensa isso. E se o Senhor não curar? E o Senhor falou assim, ó, o que manda aqui não é se eu vou curar ou se eu não vou curar, mas é a alma daquela mulher. Para onde que a alma dela vai se ela morrer hoje? Porque tem muitos que Deus ainda faz o milagre, coloca de pé e faz para levantar, e levanta para fazer a sua obra. Mas tem muitos que Deus somente quer salvar. Por quê? Por que Deus fez essa situação? Eu fui lá, falei, eu vou, hoje eu vou. Não é possível que eu ficava falando, Deus guarda aquela mulher, não deixa aquela mulher morrer não, não deixa nada acontecer, porque como que ia ficar minha consciência? Quando eu entrei no hospital, todo mundo me olhando com a Bíblia na mão, eu falei assim, eu não quis nem saber. Ó, falando de tal, aí liberou. Quando eu cheguei lá, eu falei do Senhor para ela, eu falei, eu não sei que a senhora, eu não te conheço, mas a senhora tem um privilégio, porque eu contei a história para ela, ela falou assim, eu já sei de toda essa história. Eu falei, é porque Deus me mandou aqui para pregar a palavra para você. Eu não estou falando de religião não, mas eu vim falar de Jesus Cristo que salva, que Ele cura, que Ele liberta. Se Ele não quiser te levantar daqui, Ele não levanta não, mas se Ele salvar a tua alma, isso é o importante para a sua vida. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ela falou, eu quero, então confessa a Cristo. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele tem algo com você, e ninguém sabe essa oportunidade que Ele te dá nesta noite. Nós não sabemos como Deus trabalha e como Deus opera. Irmãos, que o homem vem assumir que Deus vai aparecer. Eu não estou falando aqui por causa da pessoa, não. Eu estou falando o que Deus faz. E hoje vocês têm a oportunidade, aqueles que quiserem, de livre e espontânea vontade, de aceitar Jesus como seu Salvador, Senhor, pessoal, único, para Ele pelejar com você e você com Ele. Você tem a oportunidade nessa noite. Você quer confessar a Cristo como seu Salvador, para Ele mudar a sua vida, para Ele mudar a sua história, para fazer coisas novas na sua vida? Você hoje tem essa oportunidade. Se você quiser, venha até aqui, saia do teu lugar, não precisa ficar com vergonha. Se não quiser vir agora, como o pastor fala, quando acabar o culto, vem aqui, confessa ao Senhor. Se você não quiser, que Deus Ele te conceda uma outra oportunidade no nome de Jesus. Desde já eu agradeço a Ele.